explicar alguma coisa, não é isso? Aí abaixo a gente tem o autor, né, locutor, leitor, ouvinte, para quem está direcionado aquele texto, não é isso? Qual é o meu público-alvo, né? Para quem que vai interessar aquele determinado texto? O contexto que está sendo utilizado ali naquele texto, qual é o contexto do texto, né? O que tem ali dentro do texto, o que é que vai me interessar ali, o que é que vai induzir o leitor a ler o texto, se ele vai gostar ou não. E só lembrando que, com relação aos gêneros textuais, ele pode vir carregado de ortograficamente, gramaticamente, mas se ele não tiver sentido, de nada vai adiantar. Ele pode ter ali uma gramática muito boa, mas se ele não tiver sentido nenhum, se não for compreensível, de nada vai adiantar para o leitor, porque só vai confundir a cabeça de quem está lendo aquele texto. A linguagem que está sendo utilizada, qual foi o meio de comunicação que eu estou utilizando para aquele texto ali? Vai ser por meio de uma notícia de jornal, vai ser por meio do celular, porque eu falo muito na questão do celular, porque é o que está em alta hoje, né? A tecnologia. Então, a gente não pode ficar fora da tecnologia e muito menos deixar os nossos alunos de fora da tecnologia, não é isso? E essa questão aqui, quando a gente fala, só voltando um pouquinho, Paulo, a questão dos gêneros textuais e dos textos, a gente tem que ter muito cuidado ao levar um texto para a sala de aula, né? Porque eu tenho que primeiro ter contato com aquele texto, eu jamais posso levar todo e qualquer texto para a sala de aula sem ter contato antes. Não é isso? Porque o meu aluno, ele precisa desse cuidado. Eu tenho que ter todo esse cuidado com o meu aluno. E aí, esse texto, ele está adequado para a série do meu aluno, para a idade do meu aluno? Será que eu posso utilizar? Como é que está ali, vamos dizer, a alfabetização? Porque tudo leva a letramento, alfabetização, tudo gira em torno da linguagem, de gêneros textuais, todos vêm assim um puxando o outro, na verdade, né? E aí, ao levar esse texto para a sala de aula, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é simplesmente levar um texto e dizer assim, hoje eu vou trazer, meus queridos, hoje eu trouxe um texto, nós vamos ver aqui a tartaruga e a lebre, e eu não sei do que realmente se trata aquele texto, eu tenho que levar, sabe por quê? Porque cada texto, cada gênero textual tem sua especificidade. A gente gosta muito de trabalhar com contos, não é isso? Principalmente com a Bela Adormecida, esses contos que chamam a atenção das crianças, esses contos que faz a gente se colocar dentro deles, que faz a gente se imaginar ou sendo um príncipe, não é isso? Mas atrás daqueles contos, a gente tem que analisar também que nem tudo é as mil maravilhas. E eu tenho que resgatar esses valores, eu tenho que mostrar para o meu aluno que para eu ser uma princesa, que para eu ser bonita, eu não preciso fazer maldade com o outro, eu não posso desejar maldade para o outro. A gente tem que ter cuidado nisso. Não é simplesmente dizer. Outra coisa que a gente comete um erro às vezes, quando a gente vai fazer uma determinada encenação em sala de aula, a gente sempre escolhe a menina loirinha, dos olhos verdinhos, né, olhos claros e tal, branquinha, para ser uma princesa. Por que que minha aluna negrinha que está lá no canto, ela não pode ser princesa? Ela pode ser princesa. Eu posso mostrar para ela que ela pode ser o que ela quiser. Basta eu querer, a gente tem que colocar, quebrar barreiras, quebrar preconceitos em sala de aula referente a isso. Eu não posso dizer só que meu aluno branquinho ele pode ser uma coisa. Por que que a menininha gordinha não pode ser princesa? Pode ser. Ela pode ser o que ela quiser, mas a gente tem que levar essas questões dos valores, porque é delicado a gente trabalhar esses contos um pouco em sala de aula, porque eles não são só fantasias, não é isso? É um príncipe que vira sapo, né? É a princesa, é uma princesa que dorme por anos porque foi jogado um feitiço, não é isso? E aí, assim, são várias as situações, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então você quer dizer que eu não posso mais trabalhar os contos? Pode, mas você tem que levar toda a realidade para o aluno, você tem que levar valores para o aluno e mostrar para ele que para você ser alguma coisa hoje em dia, você não precisa fazer mal para o outro e não precisa prejudicar ninguém. Você consegue alcançar os seus objetivos
de qualquer forma. Basta você querer e mostrar para o aluno que ele pode ser o que ele quiser, independentemente da cor, raça, não interessa, ele pode ser o que ele quiser ali dentro, basta ele querer. E eu tenho que mostrar isso para o meu aluno enquanto eu que estou ali ensinando, porque quem está ensinando sou eu. Então, eu tenho que mostrar isso para o meu aluno. Eu estou dizendo isso, vou só relatar uma historinha bem básica, porque eu sei que o tempo é curto. Eu participei de um projeto da minha primeira graduação e nós fizemos uma festa na floresta, aonde a Chapeuzinho Vermelho era a mais negra da turma, onde Alice no País das Maravilhas era eu, gordinha, né? Então a gente foi quebrando paradigmas, e é isso que a gente tem que fazer, quebrar esses paradigmas, né? Quebrar barreiras e mostrar para o aluno que ele pode ser o que ele quiser. E trabalhar contos é maravilhoso, trabalhar gêneros textuais em si é ótimo, é maravilhoso. Basta você levar, saber como está trabalhando, qual a linguagem adequada para o meu aluno, para aquela série que eu estou ali trabalhando no momento. Volta um pouquinho, por favor, o slide. Aqui nós temos os tipos textuais. Não vou me aprofundar, porque a próxima equipe também vai falar, e assim, eu não vou deixar nada para eles, né? E aí nós temos o narrativo, que inclui justamente esses contos, né? Que narra a história de alguém, de uma princesa, ou então narrando a história de alguém que aconteceu algo, não é isso? Nós temos as crônicas, os romances, a notícia, a biografia, não é isso? Temos também os descritivos, e ali eu vou estar descrevendo algo, alguma coisa. Se vamos supor que eu vou descrever a minha casa. Eu vou dizer, na minha casa tem isso, tem 4 caixas, tem não sei o quê. E nos cardápios de restaurante a gente vê, né, todo ali descritivo, o que é que tem para você degustar naquele momento. Nós temos também relato descritivo, que a gente faz de alguém, as reportagens, os expositivos, por exemplo, nós temos os textos didáticos, é isso? As palestras, as reportagens, ali vai estar expondo, né, todo vamos dizer, uma situação no momento. Nós temos também o argumentativo, que é a carta aberta, a tese, artigo científico, né, e ali nos argumentativos, geralmente, a gente pode também argumentar uma determinada situação, opinar. A gente pode dar a nossa opinião sobre algo, alguma coisa. E nós temos que é justamente esses textos que vêm instruir a gente a fazer algo, alguma coisa, ou para você, vamos dizer, quando eu compro um eletrodoméstico, ali vem me dizendo como é que eu vou utilizar aquele eletrodoméstico. Não é isso? Aí pode passar, sim. E aí, a BNCC, né, vem só reforçar o que a gente já sabia outrora. É tudo novo que tem na BNCC? Não, não é tudo novo, ela apenas veio alinhar, né, isso, fazer um alinhamento do que estava desorganizado. Aí mantém muito dos seus princípios adotados, que justamente de quem? Dos parâmetros, que é algo que já vem lá atrás, não é isso? E ele não vai deixar de ser usado os parâmetros, porque, na verdade, os PCNs são ótimos, né? Um deles é a centralidade do texto e dos gêneros textuais. Isso quer dizer que o ensino de português precisa continuar contextualizado, articulado ao uso social. Ou seja, ele vem desmentindo o que está lá nos PCNs. Não, a BNCC só vem reforçar. Não é isso, que a nossa língua ela precisa ser trabalhada contextualizada. Sim, pode passar. Antes, os PCNs, a disciplina ela se organizava de uma forma diferente, né? Que eram 3 grandes blocos do conteúdo, que era a língua oral, língua escrita e análise e reflexão sobre a língua, isso nos PCNs. Já na BNCC é a mesma coisa? Só que de uma forma mais alinhada, mais organizada, não é isso? E a estrutura proposta pela BNCC se assemelha a essa organização. No novo conteúdo, as habilidades estão agrupadas em 4 grandes diferentes práticas de linguagem, que é a leitura, a produção de texto, a oralidade, a análise linguística semiótica. A diferença central refere-se justamente na análise da semiótica. E aí a BNCC não vem trazer coisa diferente, não. Apenas estava esquecido, não é isso? Apenas faltava, vamos dizer assim, alinhar a nossa prática, não é isso? E outra coisa assim que eu quero reforçar um pouquinho, porque essa questão a BNCC, ela vem
falando muito sobre equidade. Como é que eu vou promover essa equidade numa sala de aula? É oferecendo algo igual para todos de forma igual. Eu não posso simplesmente mostrar para o meu aluno A uma coisa e mostrar para o meu aluno B outra coisa. Se o meu aluno, porque ele viu uma figura do morango, menino, esquece isso, que isso não te pertence. Pertence? Eu posso mostrar para o meu aluno o que é o morango. Se eu não tiver naquele momento ali, meu querido, eu vou dar um jeitinho, eu vou trazer para você ver como é que é o morango. Mas eu posso esquecer e dizer para o meu aluno que ele não pode conhecer. Não. Se ela vem dizendo que a gente tem que universalizar o ensino, então é isso que a gente tem que fazer. É universalizar o ensino igual para todos, é eu levar o ensino de qualidade para o meu aluno e mostrar para ele coisas que até então ele desconhece. Ele pode conhecer, ele pode ter contato com o texto que eu levar para ele, mas basta eu conhecer isso antes e mostrar para o meu aluno o que ele tem direito de saber realmente. Eu não posso esconder do meu aluno o que ele precisa saber, não é isso? Aí nós temos como sugestões dos literários, que é os contos de fadas, as poesias, as fábulas, lendas, romances, as práticas como bilhete, carta, anúncio, calendário, receitas, entre outros. Nós temos também os informativos e científicos, que se enquadram as entrevistas, dicionário, textos, notícias, extras verbais. Nós temos ilustração, quadros de arte, sinais de trânsito. Então, nós temos uma infinidade, gente, de textos para serem trabalhados. Mas, é claro, cada um na sua hora, no seu momento, eu adequando a minha realidade, a minha situação na sala de aula. Pode passar. Nós trouxemos como sugestão uma receita, né? Porque hoje em dia, se você levar algo concreto, trabalhar o concreto com o aluno, é mais prazeroso, ele se interessa mais, né? E você levar ali, ele ver como é que se faz, como é que se deixa de fazer. Eu digo assim que ele aprende muito mais a gente levando o concreto para a sala de aula do que você falar só na ficção, porque hoje em dia o aluno ele não se interessa mais por isso, né? E a gente vê que hoje o nosso aluno e ele nunca chegou na sala de aula sem nenhuma bagagem. O aluno, quando ele já chega ali com seu conhecimento, né? Embora que a gente aqui tem que despertar ainda mais esse conhecimento no aluno, mas ele jamais vai chegar sem nada na sala de aula. Cabe ao professor ali aprimorar o conhecimento dele. E essa sugestão nós temos aí uma receita que é bolo de laranja, com calda e raspas de laranja. A estrutura, composto de título, ingrediente e como se fazer essa receita, né? A linguagem ali é informal, objetiva e padrão. Aí vem toda aqui o modo de fazer, como é que eu vou fazer essa receita. E ali eu posso estar mostrando para o meu aluno, ali ele vai estar aprendendo muito mais. Ele vai estar aprendendo como se fazer, né, como escrever também, que eu posso dizer, vamos escrevendo, né, dependendo também, é claro, da série em que meu aluno está inserido. Como é que a gente vai fazer essa receitinha? O que vai ser utilizado? E aí também, se for trabalhar ciências também, que eu posso, porque eu estou trabalhando na composição também dos ingredientes e outras disciplinas também se enquadram aqui dentro de uma receita, né? A função ensina passo a passo como cozinhar algo, posso mostrar para o meu aluno. A tipologia, orientar tipo de texto, porque esse texto é um texto explicativo e informativo. Porém, também, ao se trabalhar esse tipo de texto, a gente tem que ter cuidado, né? Que ele não faça isso jamais sozinho, sem acompanhamento de um adulto, né? Isso por perto. Porque também, dependendo da situação, pode se tornar um pouco perigoso se a criança for tentar fazer isso em casa sozinho, né? Dependendo da idade dele. E aí sim, a gente tem, como a gente pode perceber, uma infinidade de textos para se trabalhar. E o Bakhtin, ele diz também que a gente, até numa conversa informal, a gente produz um texto, a gente está ali utilizando um gênero textual. A sugestão que a gente trouxe também foi uma parlenda, né? É outro gênero textual muito bom para se trabalhar em sala de aula com aluno, que desperta também a curiosidade. E é um lúdico, traz o lúdico para a sala de aula, porque a criança gosta muito disso. A Rosiane, ela vai narrar o vídeo para a gente. Boa tarde, aí a gente trouxe uma parlenda cantada, pensando nos anos iniciais, alfabetização e educação infantil, e
a musiquinha 1, 2, feijão com arroz, trabalhando com a consciência fonológica e também com o gênero textual, certo? Então, aí a professora, ela mostra os copos para ritmar a música, e a musiquinha é a seguinte, 1, 2, e ela demonstra essa situação em que ela vai ritmar a música e bater as palmas quando for falar das palavras, os números ritmando com os copos e as palavras com as mãos. Então, vamos lá. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar em inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, essa é uma sugestão muito bacana, e quem é professor de educação infantil sabe o quanto é gostoso trabalhar com o gênero textual parlenda, de uma forma bem simples, e aí demonstrando que nós podemos, sim, levar gêneros textuais desde a educação infantil para todos os outros níveis de ensino, certo? Então, nós demonstramos aí o gênero textual, especificamente a parlenda como uma atividade lúdica intencional, e trabalhou tanto o gênero, sem dizer que é gênero, e principalmente desenvolver aí a consciência fonológica dos alunos no período de alfabetização. Sim, muito bem. Aí foi a nossa referência. Nós utilizamos o PCN, Bakhtin, né, ele é um dos estudiosos na linguagem, né, e a Base Nacional Comum Curricular. De já eu quero agradecer a todos e a todas, né, pela atenção, também agradecer aos meus familiares que estão todos presentes e pedir desculpa se não foi o que estavam esperando. Obrigada a todos e todas. Parabéns! Estão todos de parabéns, já me emocionei, estão todos de parabéns. Nós tínhamos a Calunga, que iria fazer a apresentação, mas devido à queda de energia, ela não está presente aqui. Tá? Ela pediu desculpas e ela não retornou. Então, ela não está presente. Então, nós iremos prosseguir. Eu quero parabenizar todos vocês. Eu até me senti muito emocionada. A cada vez que uma de vocês, os nossos alunos, né, professor? Os nossos alunos vêm para fazer essas apresentações, nós também tomamos parte de todo o processo. Não é isso? Então, vamos lá. Eu então, vou aproveitar... Eu vou aproveitar e também e parabenizar os alunos que resolveu falar disso agora. Eu queria dizer que eu também estou muito feliz acompanhando. Depois eu parabenizo mais. Beijo. Estou aqui. Tudo bem. Professora, liga. O microfone, desculpa, gente, o microfone estava desligado. É que eu estou muito emocionada em assistir o trabalho de vocês, tá? Então, a próxima apresentação é de Lauriene, a qual vai apresentar um pouco sobre a divergência entre linguagem verbal e linguagem escrita. Boa tarde, me chamo Lauriane, do curso de Pedagogia do Policatu, e o tema é multimodalidade textual, linguagem verbal, escrita e visual. Pode passar, Poliana. Então, hoje no mundo contemporâneo é muito grande a presença da multimodalidade, que conforme Ângela Paiva Dionísio,
ela conceitua que a multimodalidade se refere a mais distintas formas e modos de representação, utilizado na construção linguística de uma dada mensagem, tais como palavras, imagens, cores, formatos, marcas ou traços tipográficos, disposição da grafia, gestos, padrões de entonação, olhares e etc. E ainda segundo ela, a multimodalidade abrange, portanto, a escrita, a fala e a imagem. Então, a multimodalidade é a junção de dois ou mais modos de linguagem juntas, presente no texto, para dar um sentido ao seu interlocutor. Então, a junção dessas modalidades é o que forma a multimodalidade. Um exemplo disso é o podcast, que é a presença da palavra com a sonoridade. Então, com o exemplo da pandemia também, o professor ele utilizou muitos recursos multimodais, que foi por meio de vídeos, pela plataforma. Um exemplo dessa aula é um exemplo de multimodalidade, porque a presença de vários tipos de linguagem, a linguagem oral, a linguagem visual, a linguagem verbal. Então, tudo isso, essa gama de textos, de modos, é que forma a multimodalidade. Tem um exemplo de um Machado, que onde o bonequinho ele fala: o verde da nossa bandeira está ficando cada dia mais desbotado. Aí o outro responde: deve ser culpa do desmatamento. Então a gente pode ver nessa charge traços de multimodais, quando o autor ele utiliza propositalmente a tonalidade do verde, que uma cor mais fraca, para dar esse efeito na pessoa que vê de desmatamento. Então o autor ele utiliza esse traço da cor para dar esse significado. Então, a presença desse elemento visual. E outro pensador que ele conceitua a multimodalidade é Hermais, 2010, página 1, que ele diz assim: a multimodalidade, em traços gerais, é a copresença de vários modos de linguagem, sendo que os modos interagem na construção do significado da comunidade social. Então, essa copresença, essa união desses modos, seja verbal, não verbal, seja através de som, seja através de uma imagem, de um vídeo. Então, a presença desses elementos juntos forma um texto multimodal, como a exemplo da pandemia, que a gente teve que se readaptar a esse novo modelo de ensino. O professor ele utilizou muitos meios multimodais, a exemplo de videoaulas, a exemplos de áudios, pelo WhatsApp. Então, todas essas ferramentas, elas são exemplos multimodais, porque ele não utiliza somente um elemento, ele não somente escreve, mas ele utiliza uma gama de conhecimentos. Então, dentro dessa abrangência, eu vou citar apenas 5 exemplos de linguagem multimodal. Uma dessas é a linguagem verbal, que a linguagem humana, constituída de palavras faladas e escritas, é a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal ela é denominada por essa linguagem falada e escrita. Cada linguagem apresenta um código, isto é, suas regras e normas, sua maneira de arrumação da palavra na frase. Enfim, sua estrutura nos permite aprendê-la, para mais facilmente estabelecer a comunicação com o nosso semelhante. Segundo Ribeiro, ele dá essa definição de linguagem verbal. Então, a linguagem verbal ela é muito presente no nosso cotidiano. Nós utilizamos, muitas vezes até sem perceber, a linguagem verbal, que essa linguagem falada pode ser através de uma apresentação, ou através de cantar, ou através de uma mensagem, ou pode ser da forma modalidade escrita, com um texto, ou em uma charge, ou em um anúncio. Então, tudo isso, a presença da linguagem verbal. E a comunicação, como ele retrata bem embaixo, é um processo de troca de informações entre um emissor e um receptor. E um dos aspectos que pode interferir nesse processo é o código a ser utilizado, ou seja, a forma que o emissor ele vai passar a sua mensagem, que deve ser entendível para ambos.
Tem vários exemplos também, exemplos de placa de estacionamento, exemplos de silêncio, por favor. Há exemplos também de textos de grandes autores reconhecidos. Então, há uma infinidade de exemplos de textos de linguagem verbal. Outro exemplo também é a linguagem não verbal. Pode passar, pode. Que, segundo Ribeiro, ele conceitua que o conhecimento humano é transmitido, ele pode ser transmitido de uma forma não verbal, ou seja, sem o uso de palavras. É encontrado em muitas manifestações, na pintura, pelas cores, figuras, elementos utilizados pelo artista, na dança, no cartoon. Nesse caso, o código a ser utilizado através da simbologia. E ela é constituída por gestos, tom de voz, entre outros. Portanto, dentro da linguagem não verbal, é possível notar a ausência de palavras, coisa que não significa a ausência de um texto. Outro autor também que ele traz um conceito de linguagem não verbal é o Roger Staffoni. A comunicação não verbal está presente a todo momento nas relações pessoais, já que a linguagem corporal pode ser inconsciente e não intencional. Ressalta-se que, em uma conversa, até a decisão de não falar é uma mensagem, caracteriza-se como linguagem não verbal. Então, essa linguagem não verbal, ela é sem palavras, mas que o interlocutor ele compreende, seja através de gestos, seja através de figuras, de imagens. Então, o fato, às vezes, da pessoa não dizer nada, ela já repassa uma mensagem. Então, nós vivemos cercadas por uma linguagem não verbal. A Libras também é um grande exemplo de linguagem não verbal, onde não tem palavras, mas é compreensível. Temos também os emojis, que também temos placas de sinalização. Um exemplo também bem clássico no trânsito é aquele sinal vermelho, que todo mundo sabe que significa pare, mas não está escrito lá, pare, no semáforo. Mas a pessoa, ela já sabe, então é compreensível. Outro tipo de linguagem também é a linguagem escrita, que é uma das modalidades da linguagem verbal. Então, vendo essa necessidade de transformar a linguagem falada, foi criada a linguagem escrita, que para Cavalcante é um sistema de representações com símbolos, ou seja, sinais e normas convencionadas em cada contexto histórico e cultural, criada pelo homem em função de suas necessidades. Então, vendo essa necessidade de representação, o homem ele cria uma nova modalidade de linguagem, que é a linguagem escrita, que é através de símbolos e sinais. Um alfabeto ele é um exemplo clássico de linguagem escrita. Outro tipo de linguagem, pode passar, pode. É a linguagem visual, que é compreendida por várias categorias de expressão, onde a construção de qualquer uma delas implica em um conhecimento e na leitura de elementos visuais, como a forma, a cor, o espaço, seja ele bidimensional ou tridimensional, o equilíbrio, a relação entre a luz, a sombra, o plano, a superfície, além de outras. Então, todos isso junto, ele representa uma linguagem visual, que é aquela onde o artista ele coloca a sua emoção, ele coloca o seu pensamento para tentar passar uma compreensão para aquela pessoa que está vendo. Então, é um tipo de linguagem onde a gente vê e a gente sente aquela emoção. Tem muitos quadros de artistas que são exemplos de linguagem visual, onde você vê, você tem uma compreensão muito grande, uma sensibilidade, como se você entende o que o artista queria repassar. Então, temos também outro tipo de linguagem, que é a linguagem mista, que é a presença, é a comunicação entre pessoas que sempre se estabelece através de gestos e palavras, havendo, portanto, a junção destas duas formas de linguagem. Essa é definida como linguagem mista, ou híbrida também. Então, essa linguagem mista, ela é a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal,
juntas presentes para dar um sentido ao seu interlocutor. Um exemplo disso são os memes hoje em dia, que há a imagem e também há as palavras com um tom humorístico. Então, nós vivemos cercada por multimodalidade. E é bem interessante que cabe ao professor ter esse reconhecimento e poder utilizar desses meios multimodais para se chegar ainda mais ao seu aluno, trazer uma criatividade, trazer uma novidade. Então, nós vivemos em um mundo cercado de multimodalidades, entendeu? E a Fabiana Ribeiro, ela vai apresentar a prática. Boa tarde. Como já foi falado, eu sou Fabiana. Na prática, nós utilizamos uma cartolina, imagens que possuem somente imagens e outras que possuem textos também. Também utilizamos cola, canetinhas hidrográficas e só. Pode passar? Ou não? Pode passar. Depois, escrevemos na cartolina, de um lado, linguagem não verbal e do outro lado, linguagem verbal. Colamos, só que, como foi eu e a Esmeralda, nós colamos, mas podemos pedir para os alunos que eles possam trazer de suas casas imagens que possuem só imagens e figuras também que possuem textos, para que assim possamos trabalhar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, dando a eles a oportunidade de interagir e de compreender as formas de linguagem de forma mais prazerosa, fazendo com que eles absorvem mais os conteúdos. Essa foi a nossa prática. Colamos nos devidos lugares as imagens que possuem uma mensagem não verbal e as imagens que possuem uma mensagem verbal, que é composta por textos e imagens e textos. Essa foi a nossa prática. Obrigada pela atenção. E dando continuidade, temos as referências da onde a gente tirou todas essas citações. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, que venhamos utilizar desses recursos multimodais. Muito bem, Flávia. Parabéns à equipe, a todos que estão aí apresentando o trabalho. São todos de parabéns, perfeito. Dando continuidade, nós temos a próxima apresentadora, que é a Adriana Almeida, a qual vai falar um pouco sobre as variações linguísticas e propostas de trabalho em salas do 1º ao 5º ano. Seja bem-vinda, Adriana. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar primeiramente a professora, né, por esse excelente trabalho e dizer que a nossa sala de aula também, né, todos estão de parabéns. Gostei muito das apresentações de todos. E eu fiquei com o tema as variedades linguísticas ou a língua em uso no ensino do português, né? E aí nós vemos aqui o que são as variações linguísticas, né? Segundo o Tralado afirma, variantes linguísticas são maneiras de dizer a mesma coisa em um contexto e com o mesmo valor de verdade. Pode ser compreendida por intermédio das variações históricas, regionais ou sociais. Ou seja, o objeto de estudo da sociolinguística é o ramo que estuda como a divisão da sociedade em grupos com diferentes culturas e costumes dá origem a diferentes formas da língua, a quais se baseiam nas normas gramaticais, mas adquirem regras e características próprias de suas regiões. Eu tenho um exemplo de quando eu morava em Rondônia e eu vi para o Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, a minha sogra disse assim: Adriana, me dê um mocho, por favor. E eu andei a casa toda procurando esse mocho e eu não sabia o que era, porque lá na minha terra falava tamburete.
né? Então, a gente vê a diversidade da língua, como é diferente de uma cidade para outra ou de um estado para outro. Agora, a seguir, nós iremos ver as variedades regionais. Primeiro, nós temos as variedades regionais geográficas ou diatópicas, né? Nós estamos aqui com as variedades regionais ou diatópicas, né? Segundo o dicionário, é uma língua que não permanece na mesma em toda a extensão do território onde é falada. Essas variantes são percebidas por dois fatores, que são o sotaque e o regionalismo, né? Então, essa variedade sofre uma influência de lugar ocupado pelo falante. Dependendo do lugar em que a pessoa está, é a maneira em que ele irá falar. E podemos definir essa variedade regional através do sotaque e através também do jargão, né? Do jargão. Do regionalismo, perdão, porque está ruim para ler aqui. Então, o sotaque é nada mais do que quando as pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras de forma particular. Por exemplo, como os goianos pronunciam o R, né? Porta, corta. E já vem os cariocas que pronunciam o S, né? Manaus, house, né? E aí por diante. Nós temos aqui um exemplo, está aparecendo aí na tela, é o gaúcho e o mineiro. O gaúcho diz assim: na minha terra só tem macho. Aí o mineiro: ué, na minha terra tem metade macho e metade fêmea, mas nós está achando bom demais, né? Aí nós vemos a diferença do sotaque de cada um, como eles estão falando, né? Agora nós vamos para variedades sociais ou diastróticas. As variedades sociais ou diastróticas, elas são caracterizadas pelo dialeto social, considerando aspectos como a classe social, o nível educacional e entre outros, né? Então, nós temos aqui o exemplo de dois fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais, que é a gíria e o jargão. O regionalismo, né? Nós temos a gíria. O que vem ser a gíria? A gíria é uma expressão geralmente usada pela juventude, porque a juventude ela gosta muito, né, desse tipo de gíria. E nós vemos aqui um exemplo, a professora e o aluno, né? O aluno, ele chega para a professora e diz: olha, gente, professora, nós estamos aqui com... Ué, professora, nós e os brothers, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português, né? E a professora fica ali com um ponto de interrogação na cabeça, sem entender muito bem, né? Mas sabendo o que ele quer dizer. Então, nós vemos aí a diferença, né, dos jovens, a linguagem jovem, que é a gíria. E temos também o jargão. O jargão são palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Aí temos aqui o exemplo de um jargão médico, né? O médico, de acordo com o laudo, você está com um processo de intunicência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. Né? E o paciente diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo de vida eu tenho? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Né? Se fosse aqui na nossa terra, ia dizer, é só uma nascida. Mas aí nós vemos que há uma grande diferença, né, com relação às línguas. Cada vez que nós entramos em um grupo determinado de pessoas, nós estamos com uma diferença de línguas. Temos também agora as variedades históricas ou diacrônicas. É isso? Sim. Variedades históricas ou diacrônicas.
É a variação da língua ao longo do tempo, através dos sucessos das sucessivas gerações do falante, né? Então, isso são as variedades normalmente encontradas nos textos literários, na música ou nos documentos antigos, né? Geralmente vai mudando a linguagem com o passar do tempo. Agora nós vemos as variedades estilísticas ou diafásicas. Cada falante tem a sua personalidade imprimida em sua comunicação. Mesmo com níveis de formação iguais, dois falantes podem possuir formas de comunicar totalmente diferentes. Aí nós temos aqui o exemplo dos jornalistas, William Bonner e Borchardt, né? Então, o que cabe a cada um desses falantes? Cada redator ele deve dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa. Então, se eu vou apresentar um jornal para a região do Nordeste, eu tenho que usar a linguagem nordestina para que o povo possa entender, desde que esteja dentro do contexto da linguística, né? E, prosseguindo, nós temos aí o uso das variedades linguísticas no ensino do português, né? O uso das variedades linguísticas no ensino do português nos diz assim: uma vez que a língua padrão consiste o veículo de todo o saber cultural, científico e artístico que se manifesta sobre a forma escrita, muitos autores têm proposto que a função da escola não deve ser de substituir a norma popular que os alunos já dominam em sua linguagem falada pelos modelos das normas cultas, mas sim a de ensinar-lhes que ambas as formas de linguagem podem coexistir e serem utilizadas na comunicação de acordo com a circunstância. Então, nós vemos que todos os idiomas possuem variedades, todas elas possuem validade, e não há variedade bonita, feia, certa ou errada, elegante ou deselegante, elas apenas são diferentes, né? Mas que cada região com a sua linguagem, mas onde todos compreendem o que o outro está dizendo. Agora nós vamos para o recurso que nós organizamos, né, para o ensino